Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar do Campeonato Africano das Nações. Vou aqui ousar e fazer uma antevisão daquela que é a competição mais insegura do mundo a nível de seleções. É muito difícil ganhar o CAN, vê-se pelo número de campeões e também pela variedade de campeões. Desde 2012, por exemplo, que não se repete, 2010 no caso, quando ganhou o Egito, que não se repete um campeão, porque os faraós ganharam em 2008 e em 2010 em Luanda. E a seleção egípcia é a maior vencedora do troféu da competição africana de seleções, o CAN, que vai ser jogado em Marrocos do dia 21 de dezembro até o dia 18 de janeiro. A fina flor, a elite, os melhores atletas africanos vão se juntar em Marrocos para dar vida à 35ª edição do Campeonato Africano das Nações. Neste vídeo, antes, eu quero te convidar a subscreveres o canal, deixares aqui o teu palpite de quem vai ganhar o CAN, que seleção vai surpreender, quem será o melhor marcador do CAN. Vamos aqui viajar na nossa imaginação, porque imagina o que seria de nós se não fôssemos seres com imaginário, capacidade de criar cenários. Seríamos todos muito frustrados, não é? Então deixa aqui nos comentários o teu palpite para este Campeonato Africano das Nações e, claro, subscreva o canal, compartilhe este vídeo, compartilhe o canal para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo e assim fazermos crescer a nossa família, porque é muito importante que mais gente tenha acesso à qualidade do conteúdo que é produzido por esta criadora de conteúdo. Já ia-me falhando aqui as palavras, porque só assim o canal cresce, só assim o YouTube entende que o que eu faço aqui tem relevância para alcançar outras pessoas. Então eu dizia que o CAN é muito, muito complicado e difícil de ser vencido, ganho, conquistado, que palavra podemos usar aqui. Marrocos vai acolher pela segunda vez esta que é a maior festa do futebol africano a nível de seleções. O CAN vai ser jogado em 9 estádios de 6 cidades marroquinas. Vão estar na competição 24 seleções que vão estar distribuídas em 8 grupos A, B, C, D, E e F. Vamos então passar pelos grupos de forma não muito aprofundada, mas dando a minha opinião com as sensações que estas equipas deixaram, o rastro, porque nós somos conhecidos e identificados pelo rastro que deixamos. Uma coisa é nós dizermos que somos bons e que temos capacidade para ganhar determinada competição ou conquistar determinado objetivo na nossa vida e os nossos rastros de dizerem outra coisa. Por exemplo, os rastros da Nigéria não são de uma seleção que vai chegar no CAN e que vai ganhar. Pode ganhar, pode, mas os rastros que lhe conheço não me dão essa certeza nem essa garantia. E eu já quero saber, na tua opinião, que seleção tradicional africana você acha que chega bem para este Campeonato Africano das Nações? Vamos falar de Moçambique, Angola, claro, de forma muito especial, e também da RDC, que é uma seleção muito próxima a nós, a quarta classificada do último Campeonato Africano das Nações. Eu também podia dizer que a África do Sul é muito próxima a nós e nós temos muitos momentos de competição com os sul-africanos, quer seja a nível de clubes, como também de seleção ou de seleções. Comecemos pelos palancas negras. Angola chegou ao CAN de 2023 na Côte d'Ivoire em meio a muita crença. Quando eu fiz as reportagens ou os conteúdos, reportagens, o hábito da televisão. Quando eu fiz os conteúdos, quando eu criei os conteúdos sobre a seleção nacional, eu me surpreendi com a positividade dos angolanos nas vésperas do Campeonato Africano das Nações, na reação, nos comentários. Isto porque, como eu acabei de dizer, os rastros da seleção eram favoráveis a ela, davam indícios de que poderíamos fazer alguma coisa diferente e brilhante no Campeonato Africano das Nações. E fomos, e conseguimos, caímos nos quartos de final, a terceira vez que chegamos a uns quartos de final, depois de 2008, 2010 em Luanda e também agora em 2023 na Côte d'Ivoire, em que nós fizemos um campeonato decente. Nós conseguimos competir contra a Argélia,
que empatamos, mas nós conseguimos ganhar bons jogos, como contra a Namíbia, por exemplo, e conseguimos competir muito bem contra a Nigéria nos quartos de final. Ai, Zini, agora me lembrei do teu lance, da tua jogada que fica na base do poste. Aquelas coisas de competições a eliminar. E Angola competiu muito bem. Então, para este Campeonato Africano das Nações, que vai ser em Marrocos, Angola faz a sua estreia diante da África do Sul, que é, na minha opinião, o adversário mais duro do nosso grupo. É a África do Sul, pelo crescimento que vem demonstrando, pela qualidade coletiva que possui, tem-se mostrado uma seleção que vai competir neste Campeonato Africano das Nações. E o jogo de estreia ele é muito importante porque depois ele pode ditar o barômetro dos próximos jogos. Então Angola entrar concentrada e tentar não perder para a África do Sul um empate na estreia contra a África do Sul com sensações boas, com uma boa qualidade do jogo, com uma boa ideia do jogo, eu acho que este é meio caminho andado para que a nossa seleção consiga fazer um bom CAN. É importante que jogadores elementares estejam no seu melhor estado físico, como o Gelson, o Mabululu, o Fred. É importante que jogadores jovens, irreverentes, porque o futebol sem irreverência é uma coisa chata. Futebol que só vai para o lado, para trás, é muito complicado. Então tem que existir aqueles jogadores que trazem alguma magia, algum dinamismo para o jogo. E aqui os nossos jogadores são o Zito Luvumbo, o Milson, para mim, eles são muito fantasistas. Eles foram as minhas decepções no CAN da Côte d'Ivoire. Eu esperava mais do Zito e do Milson, mas também as coisas foram acontecendo de forma com que eles não tivessem muito tempo para jogar. E eu espero que o Zito chegue para este CAN mais maduro, com melhor capacidade para definir no último passo. No último passe, no último remate, perceber o melhor momento para individualizar, para jogar de forma mais coletiva. A individualidade dele vai ser muito importante para galvanizar, para motivar, mas ele precisa entender os timings certos para fazer. Outro jogador que pode ser uma grande surpresa na nossa seleção, eu acho que é o Maestro. Há uma grande expectativa em cima deste jogador, porque tem características e recortes de um craque, tem nas suas características este elemento. Agora, se vai realmente acontecer, isto aí é outra coisa. Eu acho que o nosso setor defensivo, ele tem alguma segurança, apesar dos erros do Jonathan Boato nos últimos jogos, antes do jogo contra a Argentina, né? Já não lembro com quem é que jogamos, é Comores? Não acho que foi Comores. Deixa eu ver aqui, eu já confirmo o jogo em que nós fizemos para o apuramento ao Campeonato do Mundo. Eswatini. Foi contra a Eswatini. O Jonathan Boato demonstrou ali muita insegurança, mas eu olho para os nossos defesas, eu acho que nós temos bons defesas. Para os nossos laterais, se jogarem Rui Modesto e Tó Carneiro, eu também acho que temos algum equilíbrio. O meio-campo da Seleção Nacional, para mim, é o mais preocupante. O Fred fez um grande Campeonato Africano das Nações. Muitos dos nossos golos passaram pelos pés do Fred, quer sejam nas bolas paradas, como também em jogada corrida. Mas falta elementos no meio-campo da Seleção Nacional. Falta qualidade na saída de bola da nossa Seleção Nacional. Por isso é que há muita expectativa para com o Maestro, para ser esse jogador genial que descobre passes, que movimenta a equipa, que faz a bola circular com mais fluidez. E veremos como é que ele vai se apresentar no CAN 2025. O nosso ataque, ele não é o meu grande problema. A minha grande dificuldade com o ataque da Seleção Nacional de Angola é a efetividade. Nós pecamos muito na decisão final. O jogador mais letal de Angola é o Gelson Dalla, que vimos-lo contra a Argentina, não está no seu melhor estado físico. Mas o CAN é uma montra, é um momento para se viver e fazer história. Então eu acredito que depois do que Angola fez no CAN da Côte d'Ivoire, e apesar de ter trocado de treinador e este ainda não ter demonstrado para que veio, qualidade do seu jogo, como vai jogar a Seleção Nacional, que jogadores fazem parte da sua base, eu acredito na minha seleção.
Eu gosto que existam alguns céticos para que os jogadores provem o contrário dentro de campo. Eu acredito na minha seleção, eu acredito na seleção nacional e nos palancas negras. O Egito não é um adversário que me coloque medo neste momento. O Egito é uma seleção que depende das suas individualidades, não tem coletividade. O Zimbábue é uma incógnita, eu não conheço, não sei, então eu vou esperar. Mas em termos históricos, Angola é superior e melhor a esta seleção do Zimbábue. 4 a 5 pontos é o mínimo que eu espero da seleção nacional, porque eu não sei porquê, eu coloco na conta da África do Sul uma derrota, porque é uma seleção muito boa mesmo. E eu coloco vitória contra o Zimbábue, possível vitória ou empate contra a seleção do Egito. Este aqui é o meu panorama para a seleção nacional nesta primeira fase. A seleção de Moçambique fez um CAN 2023 muito pobre, muito aquém. Vou só aqui confirmar o grupo de Moçambique. Moçambique está... Where are you, Moçambique? Moçambique está no grupo C com a Côte d'Ivoire, com os Camarões e com Gabão. Depois do último CAN, e apesar de ter algumas individualidades que eu acho que são muito interessantes, como o Reinildo, que é um lutador, não é um boxeador, né? É um lutador assim, de campo de futebol, bola. Ele não desiste. O Reinildo ou o Jenny Katamo, do Sporting, eu não vejo o Moçambique conseguir grandes coisas neste grupo, porque a Côte d'Ivoire vai para defender o título e o Gabão precisa honrar a sua própria história e Pierre-Emerick Aubameyang. Os Camarões é uma incógnita, uma incerteza. Não sei o que vai dar esta seleção dos Camarões. Então eu acho que Moçambique não passa de novo. Mas pode surpreender. Pode saber aproveitar. Porque no último CAN perdeu para Cabo Verde, mas ganhou ou empatou com o Egito. Agora já não me lembro bem. Conseguiu fazer uma boa competição com o Egito. Empatou com um Ghana que já estava meio morto, meio rubundo, no Campeonato Africano das Nações. A RDC... Já para avançar para outra seleção que eu falei que eu iria dar destaque aqui, que é uma seleção próxima de Angola. A RDC, depois do CAN da Côte d'Ivoire, ela se tornou numa seleção que todos devemos prestar atenção. Ela vai para competir. É orientada por Sébastien Desabre, é um homem do futebol africano que nós conhecemos, passou por Angola também. A RDC é neste momento a representante africana que vai tentar uma última vaga na repescagem para o Campeonato do Mundo de 2026 nas Américas. A RDC, nesta finalíssima eliminatória duríssima para chegar a esta fase do Mundial, passou pelos Camarões e depois pela Nigéria. É uma RDC que no CAN da Côte d'Ivoire demonstrou muita, mas muita solidez e algo que não é muito comum nas seleções africanas, muita unidade dentro da própria seleção. Estas ditas seleções mais tradicionais têm sempre jogadores diferenciados, referências, e que não aceitam fazer trabalho duríssimo. Tem um Bemba numa fase excelentíssima. A RDC é para mim a seleção que vai para competir e surpreender. Passou de forma categórica por Marrocos, chegou às meias finais, perdeu para a África do Sul nos penaltis, na disputa pelo terceiro e quarto lugares. Antes tinha perdido para a Côte d'Ivoire pela margem mínima. Então é uma seleção que construiu, lá está, o rastro, construiu este processo até chegar a este Campeonato Africano das Nações. Eu acho que chega mesmo para competir, para fazer frente. A RDC está com o Senegal no seu grupo, que eu acho que vai ser o jogo da vida da RDC. Depois tem o Benin e tem o Botsuana. Já vou analisar este grupo de forma muito rápida. Eu acho que este é o grupo mais complexo, difícil, porque o Benin fez uma campanha, quer para o CAN, quer para o Mundial, muito boa. Ou muito boas, as duas campanhas, para o CAN e para o Mundial. É uma campanha muito segura. O Benin poderá ser a grande surpresa.
aquela seleção que ninguém está à espera e que ninguém dá por nada e chega e surpreende a todos. Eles disputaram o acesso ao Campeonato do Mundo contra a Nigéria até o último jogo, que foi num duelo entre as duas seleções, para definir que seleção iria para o Campeonato do Mundo. Estiveram muito, mas muito perto mesmo de se qualificar para o próximo Mundial. Então este é um grupo, dito grupo da morte, porque são 3 seleções muito capazes. O Senegal, com todo o seu historial e capacidade, a RDC pelo seu crescimento, desenvolvimento e o Botsuana. Agora passemos às análises e a minha opinião para quem vai chegar à outra fase neste CAN. Na fase de grupos, Marrocos. Eu acho que Marrocos está no grupo A com Mali, Zâmbia e Comores. Eu acho que aqui Marrocos e Mali têm tudo para passarem em primeiro. Seria um escândalo o Mali ficar neste grupo e Marrocos não. Se bem que Comores fez também uma boa campanha até ao Campeonato Africano das Nações, mas Marrocos e Mali são os grandes favoritos. Grupo B, que é o grupo de Angola, Egito, África do Sul, Angola e Zimbábue. Já falei aqui, para mim, o Egito não passar não seria um escândalo. Então eu vou colocar África do Sul e Angola a passarem neste grupo. Que ousada. No grupo C, Nigéria, Tunísia, Uganda, Tanzânia. Nigéria e Tunísia. A Tunísia está a crescer, a Tunísia está a rejuvenescer também a sua seleção. Grupo D, Senegal, RDC, já falei sobre isso. Grupo E, Argélia, Burkina Faso, Guiné Equatorial e Sudão. Esse aqui é um grupo muito imprevisível também. A Argélia também está numa fase de reestruturação, de trazer novos jogadores, sangue novo, alguns jogadores que nasceram em França e que abdicaram agora da nacionalidade francesa ou de jogar pela seleção francesa e que foram para a Argélia. É um grupo bem equilibrado mesmo. A Guiné Equatorial fez um belíssimo Campeonato Africano das Nações, com Nsue a ser o melhor marcador do CAN, com 5 golos. Bem complicado para mim. Vou ficar em cima do muro aqui. Mas eu acho que a Argélia e a Guiné podem passar, ou o Burkina Faso, nos melhores terceiros, né? Porque vai haver isso de melhores terceiros. Grupo F, Côte d'Ivoire, Camarões, Gabão e Moçambique. Pelo momento das seleções, para mim, vão passar Côte d'Ivoire e Gabão. Estas são as minhas seleções que passam para a próxima fase. Quanto a favoritos para ganhar o CAN, eu acho que Marrocos é o grande favorito. Apesar da decepção que foi no CAN da Côte d'Ivoire, agora vai estar a jogar em casa. No CAN da Côte d'Ivoire, Marrocos caiu para a África do Sul nos oitavos de final. Então isso foi uma grande desilusão para os amantes de futebol. Mas por estar a jogar em casa, pelo conjunto que tem, porque já se conhecem, reforçou a sua seleção com Brahim Dias, eu coloco o Marrocos como um dos grandes favoritos. Eu coloco a Côte d'Ivoire também, porque manteve toda a estrutura, o treinador tem condições, a Côte d'Ivoire, para ganhar o CAN. E uma terceira seleção que eu acho que pode ganhar este Campeonato Africano das Nações, apesar, lá está, igual a Marrocos, do mau CAN que fez, é o Senegal. Senegal tem um histórico fortíssimo. São mais de 17 jogos sem perder na sequência entre CAN e Campeonato do Mundo. Perdeu para o Brasil num ciclo de 20 jogos. A derrota para o Brasil foi a única. E não jogou bem contra o Brasil. Eu não gostei de ver o Senegal contra o Brasil. Eu vi em loco, no estádio. Foi um mau jogo do Senegal. Mas em África é um peso pesado. Numa segunda linha, eu coloco a África do Sul para ganhar o CAN, para surpreender. A RDC, na minha opinião, também chega para fazer estragos neste Campeonato Africano das Nações. E depois a Nigéria, porque é finalista, porque mantém o grupo, apesar de não estar a ser tão competitiva. O rastro deixado pela Nigéria é preocupante. A Nigéria não consegue ser superior, não consegue assumir a sua responsabilidade. E o Egito, eu não o coloco entre as 6 favoritas, porque eu preciso de mais. É um campeonato em que o Mohamed Salah vai precisar ser o grande artista da seleção egípcia. Mohamed Salah vai provavelmente jogar o último CAN, nunca ganhou esta competição, quererá vencê-la,
mas vai precisar de muito. Então eu não coloco nem Egito, nem Argélia, nem Tunísia entre as favoritas para ganhar este Campeonato Africano das Nações. Angola, eu espero que a seleção consiga mais do que os quartos de final. Imagino que é uma exigência muito grande da minha parte, mas é o que eu espero. Agora, é o que vai acontecer? Eu não sei. O que vai acontecer é muito diferente do que eu almejo. Eu espero que os nossos jogadores estejam compenetrados, porque tudo o que eu falei sobre a RDC, nós temos. Um grupo que joga junto há muito tempo, que fez um belíssimo apuramento ao Campeonato Africano das Nações, com um outro treinador, óbvio, e que não fez um bom apuramento ao Campeonato do Mundo. Péssimo. Humilhante até, perder para a Líbia em casa, empatar com a Eswatini, isso aqui é deplorável até certo ponto. Mas, se olharmos para o rastro da seleção, o histórico, é uma seleção que eu preciso exigir algo mais do que quartos de final. Agora, se não acontecer nada disso também, é futebol e está tudo bem. Não temos do que chorar. Então, estes são os meus palpites para o CAN 2025. Eu quero saber e conhecer os vossos aqui nos comentários. Já sabem que no CAN nada é como perspectivamos. Tudo acontece da forma que o campo dita, a bola rola e a festa é feita nas bancadas. Vem aí mais uma edição do Campeonato Africano das Nações, para a qual eu estou muito empolgada e entusiasmada para ver acontecer. Beijinhos, quero o vosso like, comentário, vossos palpites e compartilhem este vídeo e também o canal.